Olá! Vamos falar de um assunto que para muita gente dá até um calafrio: finanças pessoais. Parece o bicho de sete cabeças, né? Algo super complicado. Mas a verdade é que organizar a vida financeira é uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver. E é isso que a gente vai desvendar agora. E olha, se essa sensação de descontrolo parece familiar, saiba que não é um sentimento isolado. Longe disso. Uma pesquisa do SPC Brasil trouxe um dado que, nossa, é impressionante. Quase metade dos brasileiros não controla o próprio orçamento. Isso só mostra como essa dificuldade é comum. Então, a grande pergunta é: por onde a gente começa a arrumar essa bagunça? Como é que se sai dessa estatística e finalmente toma as rédeas do próprio dinheiro? É exatamente esse o caminho que a gente vai traçar. Primeiro de tudo, a gente precisa tirar uma ideia da cabeça. Gestão financeira não é coisa só para economista ou especialista. Pense nela como uma ferramenta poderosa, uma ferramenta para realizar sonhos, sejam eles pequenos ou gigantes. E o melhor, está ao alcance de todo o mundo. E a definição é muito mais simples do que parece. Finanças pessoais são as decisões que a gente toma sobre o nosso dinheiro para conseguir alcançar nossos projetos de vida. Percebe? Não é sobre se privar de tudo, mas sim sobre dar uma direção para o dinheiro. É fazer ele trabalhar a nosso favor e não o contrário. E essa história aqui é a prova viva disso. A Dalvina Borges Ramos, uma trabalhadora doméstica, nos ensina uma coisa fundamental. O que constrói riqueza não é o tamanho do salário, mas a força de um sonho e a disciplina de todo dia. Ela economizou por anos com um objetivo muito claro, transformando cada centavinho num tijolo para a casa que ela tanto queria. O resultado foi tão espetacular, mas tão espetacular, que a casa dela ganhou um prêmio internacional de arquitetura. É uma lição poderosa sobre como um propósito claro transforma pequenos hábitos em realizações gigantescas. Essa história inspira demais, né? Mas como é que a gente transforma essa inspiração em ação de verdade, no dia a dia? Bom, existe um guia com passos bem claros para começar a organizar as finanças hoje mesmo. Os pilares da organização são basicamente 4. Primeiro, criar um mapa, ou seja, um orçamento. Segundo, registar absolutamente tudo o que entra e que sai. Terceiro, cortar gastos de forma estratégica, sem sacrificar o que é realmente importante. E quarto, sempre que possível, pagar à vista para fugir dos juros. Parece simples e a lógica por trás é mesmo. Pensa no orçamento como se fosse o GPS da sua vida financeira. É ele que permite que a gente antecipe quanto vai entrar e quanto vai sair. Isso dá tempo de fazer ajustes e evitar aquele aperto no fim do mês, sabe? Ou seja, é uma ferramenta para olhar para frente e não só para registrar o que já passou. E um jeito bem eficaz de montar esse mapa é dividir as despesas. De um lado, você coloca as fixas, que são mais previsíveis, como o aluguel e as contas de consumo. Do outro, as variáveis, tipo lazer, compras, umas refeições fora. O pulo do gato está aqui. É nessas despesas variáveis que a gente tem mais espaço para fazer cortes inteligentes e ver o resultado mais rápido. E para o dia a dia, algumas dicas valem ouro. Por exemplo, fazer uma lista de supermercado e seguir ela à risca. Isso já evita um monte de compra por impulso. Outra coisa, anotar até o cafezinho. Parece pouco, mas é assim que a gente entende para onde o dinheiro está indo. E o mais importante de tudo, disciplina. No começo é um esforço, sim, mas com o tempo vira um hábito muito poderoso. Ok, mas e para quem já está no vermelho? Bom, lidar com as dívidas é um passo essencial. É preciso encarar o problema de frente, porque sim, existem caminhos bem claros para resolver essa situação. O endividamento é uma realidade para muitas, mas muitas famílias no Brasil. E, na maioria das vezes, está ligado a essa falta de controle financeiro. A boa notícia é que quase toda dívida pode ser negociada. E hoje em dia, esse processo está bem mais simples do que a gente imagina. Hoje, o processo de negociação é super direto. Dá para usar plataformas como a da Serasa, por exemplo, onde você consegue ver todas as suas dívidas negativadas num lugar só. E o melhor de tudo, eles já oferecem propostas para quitar tudo com descontos bem generosos. E dá para fazer tudo online, de forma rápida e sem aquela burocracia toda. Com a casa em ordem, com as dívidas sob controle, o foco finalmente pode mudar. A gente para de se preocupar com o passado e começa a planejar o futuro. Então, vamos para essa próxima etapa, ver como a organização de hoje constrói as realizações de amanhã.
Essa citação aqui, olha, ela resume tudo de forma perfeita. O hábito de controlar os pequenos gastos é o que constrói a nossa capacidade para as grandes conquistas. É um treino diário. Se não há controle sobre o pequeno, como é que vai ter sobre o grande? Faz todo sentido. Então, os passos para construir esse futuro são bem claros. Primeiro, criar uma reserva de emergência para se proteger dos imprevistos. Depois, transformar em hábito o ato de guardar e investir uma parte do que se ganha todo mês. E, finalmente, ter objetivos claros. Saber para onde se está indo dá um propósito, um porquê para todo esse esforço. E o motor que move tudo isso é o conhecimento. Educação financeira não é algo que a gente aprende uma vez e pronto, acabou. É um aprendizado contínuo. Quanto mais a gente aprende, melhores ficam as nossas decisões. E é isso que nos leva cada vez mais perto da verdadeira liberdade financeira. Para quem quer aprofundar os conhecimentos, a leitura é uma aliada fantástica. Tem os clássicos como O Pai Rico, Pai Pobre e O Homem Mais Rico da Babilônia, que trazem lições atemporais sobre como lidar com o dinheiro. E também tem obras mais recentes, como A Psicologia do Dinheiro, que explora o lado comportamental das nossas finanças. Vale muito a pena. E assim a gente chega ao final desta análise. Vimos o problema, as ferramentas para a solução e o caminho para um futuro próspero. Agora, a pergunta que fica é: qual vai ser o primeiro passo, aquele que dá para tomar ainda hoje para começar a construir um futuro financeiro sólido? A decisão começa agora.